Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast DocSEO. Hoje o tema é para você, colega médico, que ainda acha que marketing é jogar dinheiro fora, que ainda não entendeu esse novo mercado, que você não adianta mais ser bom, é preciso parecer ser bom. E hoje a convidada que eu trouxe aqui para vocês, uma convidada muito especial, a Andressa Velar, que é publicitária e também proprietária de uma agência de marketing aqui em Uberlândia, e nós vamos desmistificar tudo isso e colocar realmente o que vale a pena ser feito. Andressa, muito obrigada pelo convite. Obrigada, É um prazer, viu, ter Marcela. você aqui. Prazer meu poder falar para essa comunidade que você montou, né? Essa comunidade tão engajada. Eu fico muito feliz. Ai, que bom, obrigada. E vamos lá, vamos começar já Vamos. desmistificando. O que é marketing? Nossa, pergunta complicada de responder hoje, assim, né? Porque a gente tem tantas frentes hoje de marketing. Então, quando a gente fala, eu costumo traduzir sempre para os clientes que entram na agência, para as pessoas que perguntam, que marketing é a sua comunicação, né? Basicamente. Mas eu costumo trazer muito mais pro lado de é a comunicação que representa a essência da sua empresa ou a essência da sua marca pessoal. Então, não é qualquer comunicação, né? Não tem relação com posicionamento, mas com um fim muito mais publicitário. Então, se for pra gente definir, é a sua comunicação aplicada de forma estratégica, que de fato represente a essência da sua empresa, do seu negócio e que te faça vender no final das contas. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes é: marketing que não traz receita é hobby caro. Justamente. No fim, Então, precisa mudar o ponteiro, é o que eu falo lá. precisa mudar. As coisas precisam começar a evoluir. Então, é muito diferente de outras áreas que a gente trata hoje, que estão relacionadas ao marketing, mas não são marketing propriamente dito, né? Então, marketing não é simplesmente postar no Instagram, igual Não. muitos ainda acreditam. Nossa, muito longe disso. Gente, é uma coisa que, inclusive, a gente precisa bater muito na tecla, porque grande parte das pessoas falam assim: eu não tenho resultado com o meu marketing. Tá, mas cadê sua estrutura de marketing? Aí você vai ver, ele posta no Instagram. Quando E foram as próprias redes sociais que trouxeram essa noção errada pra gente, né? De que o marketing, ele se resume às redes sociais, ao Instagram, ao TikTok. Na verdade, não é isso. O primeiro ponto é entender como é a comunicação da sua empresa e como você quer ser percebido pelo outro. Esse é o principal ponto. Se você não sabe como você quer ser percebido pelo outro, não tem como você criar uma comunicação estratégica. Você Não tem não como vai fazer construir a marketing. sua marca se você não sabe como você quer ser percebido. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, as redes sociais eu costumo chamar de canal de aquisição. Sim. É ali onde as pessoas te veem, né? Então, é um canal onde as pessoas, elas nos veem, onde as pessoas interagem com a gente, onde você constrói uma comunidade, onde você constrói relacionamento. E isso faz muita diferença no sentido de base sólida de lead, base sólida de paciente, mas tá longe de ser A única só o coisa. marketing, a única ponte do marketing, né? A gente tem experiência do cliente, ativação, a própria comunicação interna do consultório, do estabelecimento, isso também é marketing. A experiência que ele tem dentro da clínica, isso também é marketing. Uhum, justamente. É isso mesmo que é o que eu quero trazer hoje para esses colegas. A questão da amplitude, Uhum. que é, e do quanto é isso é importante para o hoje, né, em 2026, um lead se tornar um paciente. Ou seja, Nossa, muito. escolher aquele profissional como médica. O que Uhum. ele olha, o que é visto antes do diploma. Então, a percepção de valor é o primeiro ponto. Hoje, inclusive, é estatístico, tá? As pessoas, elas não procuram mais nos meios de comunicação convencionais. Então, antigamente, vamos falar assim, há 10 anos atrás, antes do boom das redes sociais, o que a gente tinha? As pessoas pesquisavam ali, tinha gente que pesquisava no Guia Sei ainda, você lembra, né? Verdade, eu lembro, né? Vamos tirar essa parte aí, mas eu lembro. Infelizmente, eu lembro. E no Guia Sei, se for pra gente lembrar como era antes, assim, a publicidade, no Guia Sei, quem tinha mais leads qualificados? Quem tinha um anúncio mais bonito, quem aparecia maior ali na tela, né? Na tela. Era no Na papel. folha. No papel, no papel. Então, quem aparecia mais, tinha mais destaque, tinha um anúncio mais bonito, mais colorido, era mais caro, inclusive, né? E eram as pessoas que chamavam mais atenção. A rede social, a gente muda o meio de aquisição, mas a lógica é a mesma. Então, você precisa ser visto. Sim.
rede social tem muito disso, né? Marketing tem muito disso. Você precisa ser visto. Se você não é visto, dificilmente o paciente ele vai lembrar que você existe, que você é um bom profissional. Então, o que as pessoas olham hoje? Primeiro ponto, assim, na minha opinião, posicionamento. Você precisa ter, e posicionamento não é água na taça, Uhum. não é blazer e batom vermelho enfim, não tem nada a ver com isso. Posicionamento são as suas ideias, são as suas crenças, aquilo que você defende. Eu sinto muita falta disso em muitos Instagrams que a gente entra. Às vezes eu mesma, como consumidora, eu falo assim, tá, mas e aí? Qual a sua bandeira, né? Então, essa é a primeira coisa. E não existe posicionamento em cima do muro. Ou ele é preto ou ele é branco. Não tem como. Não existe essa penumbra de falar assim, eu não gosto de polêmicas, eu não gosto de me envolver. Você precisa se envolver porque o seu paciente qualificado, ele vai procurar alguém com quem ele se identifica. E nós nos identificamos com ideia. Então, a primeira coisa hoje que a pessoa ela olha, pensando no comportamento de consumo, é isso. Eu me identifico com esse médico, eu me identifico com esse profissional. Eu quero fazer com que ele eu vou comprar algo dele? Será que ele tem essa credibilidade para me atender? Então, esse é um ponto muito importante. E que as pessoas muitas das vezes esquecem. Né? Às vezes eu vejo muitas pessoas copiando trend, copiando e colando. CPF, CNPJ. Eu não sou contra trends, tá, gente? Mas ela tem que ter um objetivo. Se ela não tiver, é vago. Então, o paciente, ele olha muito isso hoje. As pessoas, elas olham muito isso. Inconscientemente, o que me faz se identificar com a doutora Marcela? Por que eu quero escolher ela como minha médica? E o quanto é importante isso na rede social, você vender essa confiança. Com certeza. Eu vejo lá no instituto, lá no meu consultório, que eu coloco uma palavra aí, que é um namoro. Então, assim, elas começam a me seguir, começam a curtir, faz um comentário, aí entra em contato para agendar consulta, muitas vezes nem agenda naquele momento. Sim. Tem vezes lá, né, que eu olho no meu CRM lá, a paciente que agendou hoje, ela começou uma conversa com o setor do meu comercial há meses atrás. Né? Isso a importância, assim, dela estar sempre alimentada pelo meu conteúdo. Com certeza. Porque se eu não aparecer, outro colega vai aparecer pra ela. Exato. E a gente se esquece, né? Se eu perguntar pra você agora, quais foram os últimos stories que você viu, eu duvido que você consegue me falar. A gente não lembra. Então, quando eu vou me lembrar que eu preciso de um cardiologista? Quando eu realmente precisar de ir a um cardiologista. Sim. E aí, quem aparece mais pra mim vai ser o primeiro médico que eu vou buscar. Justamente, é o que eu falo. Pensou em saúde da mulher 40 mais, é igual a doutora Marcela Exatamente. Alves. Esse é o meu objetivo. Mas tá é isso certo mesmo. Isso, doutora. Tá certo, É pensar exatamente nisso. isso. Porque assim, não tem como a gente desvincular. É aquilo que eu falei das crenças. Não tem como eu desvincular você de quem você é. Então, você tem uma crença muito determinante nas redes sociais. E detalhe, e fora das redes sociais. Sim. Porque isso também faz parte do marketing. Por isso que o marketing ele precisa traduzir a sua essência. Não um personagem. Não dá pra gente criar um personagem. A doutora Marcela é uma personagem que nós criamos, que fala de saúde da mulher, 40 a mais. Não faz sentido, Ela você não vai durar um conseguir tempo, sustentar né? isso. E é o que a gente tá vendo acontecer muito hoje, né? Não vai conseguir ser sustentável. Então, é muito melhor você ser você mesma, você manter o seu cabelo cacheado, você manter as suas ideias. Mas nem todo mundo gosta das minhas ideias. Que ótimo, Esse é o né? ponto. Isso. Que ótimo. Que eles vão ter ótimo. outros profissionais que gostam do que eles gostam pra procurar. Exatamente isso. É essa a identificação, né? E eu vejo que hoje, falando em outros canais de aquisição ali, outras redes sociais, o TikTok, por exemplo, as pessoas ainda têm muita dificuldade para entender que o paciente, ele não entende a linguagem médica. A gente não entende. Se for para eu escrever um conteúdo agora para você, você vai ter que me explicar o que você pensa, a forma como você pensa e o porquê que você pensa aquilo. Porque senão eu não vou conseguir traduzir o que você pensa em um texto publicitário. Então, a nossa função enquanto marketing é traduzir a sua ideia, a sua identidade em um texto publicitário. Não é o contrário. Por isso que a gente entra nessa questão do genérico, né? Os textos do chat Eu ia GPT. falar isso agora.
Aí pede a IA para fazer um texto, um reel sobre aquilo, e vai lá e lê aquilo lá e acha que tá tudo certo. Isso. E aí, quando você pesquisa lá a hashtag sobre o assunto, tem 60 vídeos iguais, com gancho igual, com a mesma estrutura de texto, porque todo mundo copiou e colou do chat ou do Claude. É lamentável isso. Porque o que a gente quer? A gente quer diferenciação. E aí, quando A nós vemos individualidade. a individualidade. E aí, quando eu vejo perfis como o seu, por exemplo, não puxando sardinha, tá, gente? Mas puxando um pouquinho. Isso, analisa criticamente, viu, Andressa? Criticamente o perfil da doutora Marcela. Da doutora Marcela. Nitidamente, quando a gente entra no seu perfil, você tem uma bandeira muito clara, você entendeu o seu perfil de cliente. Vou chamar de cliente, que é mais comum Sim, pra mim, tá? Mas é um cliente. Você entendeu o seu perfil do cliente, você entende as dores do seu perfil do cliente e você trabalha elas como ninguém, porque você vive elas na pele. Justamente. Esse é o grande diferencial. Então, assim, quando eu vejo um story seu pintando o cabelo, eu falo assim, cara, ela é gênia! Hoje eu vou postar ainda, porque eu esqueci. Stories tem que ser na hora, né? Eu esqueci, mas eu estava. Até tirei a foto. Fazendo aula de inglês, com a manicure fazendo meu pé. E pronta para depois vir para cá. Então é sobre isso. Exatamente. Não tem como a gente criar uma camada, anular quem você é, simplesmente para você caber em um quadradinho do marketing. Não funciona. E é esse o diferencial. É muito melhor você expor a vulnerabilidade de, gente, para fazer a minha unha, vai ter que vir alguém aqui em casa e eu vou ter que fazer com outras coisas, porque eu tenho dois filhos, né? Três Porque eu tenho agora, né? 3. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um consultório, eu tenho N atividades Eu pra inventei de ter 2 fazer. canais de podcast. Exatamente. Não tem como. É sobre isso. Então, assim, você tem que otimizar. E essa é a vida É a real verdade. que o cliente, ele quer ver. Eu que se acredito identifica. muito que é mostrar a sua verdade. Porque a Isso. sua verdade, ela é sua, ela é única. E ela, por ser a sua verdade, ela não vai mudar. Exatamente. E você falou do TikTok e tudo, eu queria te perguntar de site. Ainda é importante ter um site? Muito. Qual é essa importância? Muito importante. Vamos pensar hoje, falando um pouquinho sobre IA também, puxando esse gancho. O comportamento de consumo hoje das pessoas é muito diferente do que era um ano atrás. É surreal a gente pensar que nós mudamos tanto. Então, antes eu pesquisava coisas no Google, agora eu pesquiso no chat. Sim. E aí, como que funciona basicamente a lógica da inteligência artificial? Ela vai pegar informações que são públicas. Então, se você não tem um site, você não tem um canal onde as pessoas elas conseguem te achar de forma fácil, como que você vai aparecer na pesquisa das pessoas? Então, o site, ele continua sendo isso. Não é só, um posicionamento, né? Vou ter porque eu preciso de uma página bonita. Não é só isso. Existe uma forma de pesquisa que precisa do site. Então, quando as pessoas pesquisam, para elas te encontrarem, elas precisam da sua página funcionando. Agora, não sei se você sabe, mas o Instagram também abriu para o traqueamento do Google, né? Então, quando você pesquisa determinados assuntos, antigamente, o conteúdo ele não aparecia no Google. Hoje ele aparece como ferramenta de pesquisa. Eu vi, não sabia que era E o TikTok também. Então, assim, é legal esse movimento, mas ainda assim o site tem muito peso. Por quê? As palavras-chave, né? Do Enfim, SEO. o SEO. Então, isso tem um peso muito grande que muitas das vezes nós não vemos, né? Nós, pensando de forma geral ali, as pessoas vão falar, mas não tem necessidade. Mas pro comportamento de consumo, precisa muito. Principalmente porque agora você não pesquisa mais no Google, você pesquisa no Gemini. Automaticamente o Google, ele te redireciona pro Gemini. E o Gemini, ele busca as informações de domínio público. Se você não tem um site, você não vai aparecer. Isso aí que você falou, para mim é bem importante. Eu falo muito com os meus mentorados, falando, você não está aparecendo para o seu cliente. Então, muitas vezes, meus mentorados, que são colegas médicos de grande conhecimento técnico, mas que têm um sofrimento ali, que não tem essa valorização do sofrimento técnico. Aí eu entro no Instagram, a pessoa tem um perfil privado, aquilo lá quer me matar, né? Quer me matar e tem um perfil privado. Aí eles me perguntam, Marcela, como é que faz para ter paciente? Falei, você tá aparecendo? Você acha que lá na casa dele, o lead vai saber que você existe? Não tem como. E eu estou com vontade de consultar com o doutor tal ou com a doutora tal.
se você não aparece. Então, o que eu falo para eles se você não é cadê o paciente ou cadê o lead, é cadê o doutor? Onde está o doutor? Exatamente. E assim, não tem mais como a gente na internet a gente não consegue separar quem é bom de quem é ruim mais. A gente consegue separar com quem a gente se identifica melhor, quem tem a melhor oratória, quem fala mais sobre as minhas dores. Porque a premissa do marketing primeiro eu gero desejo, primeiro eu gero necessidade e depois eu soluciono aqueles desejos. Eu soluciono aquelas necessidades. Então, para um médico começar a criar conteúdo hoje, ele precisa mapear as dores do paciente dele. O quê? Dor na coluna? Não. Não é a dor, especificamente Não, a dor física, né? Que muitas vezes a gente é tão assim, pensando só tecnicamente, que tá pensando na dor física. Exatamente. E sim, o que aquele problema impacta na vida do cliente. Então, isso é o que a gente chama de dor dentro do marketing. Então, se você não consegue expressar isso, as pessoas elas não vão querer se conectar com você. Então, esse é o ponto. Qual é o problema da mulher de 40 anos hoje? E aí, você lista os problemas da mulher de 40 anos hoje, começa a destrinchar o seu conteúdo em cima desses problemas. É muito mais fácil do que parece, eu juro. Por incrível que pareça, eu também acho. Mas eu preciso colocar isso na cabeça dos meus colegas, entendeu? Esse é o objetivo da Doxio, esse é o objetivo da gente estar aqui. E uma coisa que mudou muito para mim, que realmente fez mudança na minha carreira, de ser mais conhecida, de construir essa autoridade, é entender a necessidade de definir o público-alvo e nichar. Porque durante muito tempo, eu tive vários profissionais que me orientaram nessa parte de marketing e todos eles me falavam dessa necessidade, mas eu era teimosa. Gente, não, mas se eu focar só em mulher 40 mais, eu vou não vou atender homem, não vou Excluindo atender os mulher outros. com 30, né? E o dia que eu entendi isso foi muito importante para mim. E assim, realmente mudou o meu consultório, mudou o meu posicionamento e eu entendi que era com essa mulher que eu queria falar. Porque como que você vai definir um público-alvo, definir as dores, na verdade, do seu público, se você não sabe quem é seu público? Exatamente. Qual é essa importância, Andressa, de nichar? Rede social é essencial. Não tem como. Né? É quase como a gente fala assim, aquela expressão antiga. Se você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. A rede social, ela funciona exatamente nesse molde. Então, se eu falo com um grupo de pessoas especificamente, eu estou falando com uma comunidade. Eu falo com uma comunidade de mulheres de 40 mais. Né? Eu estou falando com todas as dores dela. Significa que eu não vou atender as de 30? Não. Porque as de 30, elas vão vir no comboio. Mas a sua comunicação, ela é estratégica para aquelas dores. Sim. É importante tanto porque o público se identifica melhor quando você fala diretamente para ele. A entrega do algoritmo, ela é muito melhor, porque entende um padrão de repetição. Hoje eu tô falando sobre saúde de adolescente. Aí tem lá as palavras-chave de adolescente. Vou entregar para adolescente. Amanhã eu tô falando com as de 40 anos. O perfil de público é completamente diferente. Não tem como nem a gente colocar dentro do mesmo hall de clientes, assim, não dá. Então, para rede social, nichar é muito importante. Não são todos os segmentos que a gente consegue fazer isso com tanta clareza, né? Mas os principais, pelo menos você ele ter a idade, os problemas, então as preferências. Dentro da medicina, vocês têm muitas ramificações dentro da própria especialização, né? Sim. Então, pelo menos definir ali 3 principais para trabalhar já ajuda muito, 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 muito a propagação do seu nome com mais facilidade. Porque marketing é repetição. Quanto mais eu repito o mesmo assunto, o mesmo formato, o mesmo padrão de comunicação, mais as pessoas vão se lembrar de mim. Essa daí é uma questão, um ponto que às vezes eu me pego pensando, né? Porque como o meu direcionamento é muito para isso, né? Mulher 40 mais, eu vou falar das dores das mulheres 40 mais. E por mais que são inúmeras dores de nós mulheres, nós não, porque você não é delas, você é 20 mais, mas tudo bem. 30. De nós, né, no geral, assim, mulheres 40 mais, apesar de ser muitas dores que nós temos, acaba ficando o mesmo assunto. Sim. E às vezes eu acho que eu tô repetitiva, né? Eu falo, eu vou falar disso de novo? Eu falei, tô falando. É Mas comum. é comum isso, mas eu acredito que não é um problema, porque Não.
continua chegando as pacientes, continua chegando porque às vezes ela não assistiu aquele vídeo, aquele não foi entregue, ou é o mesmo assunto, mas eu falei de uma forma diferente. Com certeza. Como que E é para isso? pessoas diferentes. Eu gosto muito de usar a analogia da publicidade antiga, né. Uhum, Então pensa nos quadros do Domingão do Faustão. uhum. Ele ficou 30 anos fazendo a mesma coisa, todos os domingos, com o pico de audiência do Brasil inteiro. Então, a internet não é diferente da publicidade que a gente conhece há uns anos atrás. Claro, o padrão é diferente, mas as pessoas continuam sendo as mesmas. Então, quando a gente fala de rede social, eu não tô falando de algoritmo, eu estou falando de pessoas. Uhum. Entender emoção de pessoas. Se eu começo a falar sobre assuntos muito variados, vou dar o exemplo do seu segmento. Então, hoje você fala sobre emagrecimento, amanhã você fala de moda, amanhã você fala de cabelo, amanhã você fala de saúde mental. E aí depois você volta a falar de emagrecimento. Uhum. Eu não vou lembrar de você como uma referência. E aí entre a quantidade de usuários que tem, de produtores de conteúdo, o seu paciente ele vai ver um vídeo seu, aí ele vai ver um vídeo meu, e aí ele vai se esquecer. Se você amanhã falar de outro assunto, ele não vai lembrar e não vai te ter como uma referência. Então, o primeiro ponto é esse: as pessoas elas não se lembram, né? Uhum. E o nosso cérebro, ele se familiariza com coisas que são repetitivas. É neuroplasticidade. Uhum. Quanto mais eu me familiarizo com aquilo, mais, mais eu vou querer conexão com aquilo. Então é por isso que os quadros de televisão, eles sempre se repetem, até hoje, né? Uhum. Eles sempre se repetem no mesmo formato. A internet, ela não pode ser considerada diferente. Então, você falar sobre o mesmo assunto em um formato muito familiar faz as pessoas quererem ficar ali, Assistir de novo. assistir de novo. Uhum. Mesmo que seja um assunto muito parecido. Porque é automático, o nosso cérebro, ele busca o conforto daquilo que é familiar. E não daquilo que é novo. A gente gasta muito mais energia naquilo que é novo do que naquilo que é familiar. Então, a repetição, inclusive, de formatos, de linha editorial, de assuntos, ela é uma estratégia de comunicação, ela é uma estratégia de marketing. Entendi. Isso aí eu acho que vale muito a pena, assim, porque os colegas às vezes confundem isso, ou realmente não sabem ou não têm Uhum, uma boa orientação. Então, essa questão da definição ali do público-alvo, de realmente entender que a gente sabe que quando a gente está falando de marketing, a- o final, claro, o produto final ali que a gente quer é sim a venda. E essa sim. venda, no caso do médico, a consulta. Então, a gente quer que o Uhum, lead se torne, né, o nosso paciente, né? Mas a gente não pode deixar, ao meu ver, de entender que é uma forma também muito de informação e muito, educação, para muito. não ficar uma questão só. Não, eu estou falando aqui porque eu quero que ele seja meu paciente. Pode ser que ele vai ser, mas pode ser que ele vai ser um consumidor apenas na rede Exatamente. E social ou no vai te digital. ter como referência e vai falar de você para outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. A gente vai viajar e eu tive que tomar vacina pra embarcar, né? E eu não entendo disso. Uhum. Não entendo real. Então tava lá que eu tinha que tomar uma vacina X, fui Né. na clínica de vacina e fui tomar vacina. Quando eu cheguei lá, a menina pegou e falou assim: "Ah, seu cartão, você vai passar por São Paulo?" Aí eu falei: "Vou." Aí na hora que eu falei isso, eu falei: "Nossa, eu vi um conteúdo de uma pediatra que ela é nossa cliente, Uhum, mas eu vi o conteúdo, não foi a minha equipe que fez, não uhum, fui eu diretamente, e aí ela estava falando do surto de sarampo, em São Paulo." uhum. Eu virei para o Vinícius e falei assim: "A gente precisa tomar vacina?" Porque eu não faço a menor ideia de Se eu quando eu tomei tomei, vacina. quando. Se eu tomei essa vacina, eu realmente não faço a menor ideia. E aí eu converso pouco, graças a Deus. Fui conversando com a menina da clínica, ela foi me falando: "Não, porque existe vacina disso, vacina disso, vacina disso." Eu falei assim: "Existe vacina da dengue?" Eu tô em choque. E aí ela virou pra mim e falou assim: e a gente precisava dos médicos falando mais sobre isso." Na hora, o que que eu falei? "Ah, mas tem uma médica que fala." E passei o Instagram. Aham, E passei o Instagram da pediatra que eu tinha visto o vídeo da vacina. aham. Então, isso é muito, assim, natural das pessoas. Se você repete, se você fala daquilo, se você é referência naquilo, quando uma amiga minha precisa de. Aconteceu isso, inclusive, né? Quando uma amiga minha falou assim: "Nossa, eu precisava tanto de tal coisa, eu ando me sentindo tão cansada." Eu falei assim: "Você já foi lá na Marcela?" Aí ela: "É mesmo?"
E é É tão muito isso. interessante isso, né, porque você me conhece, tal, né, fora das redes Sim, sociais, mas eu vejo muito isso, eu estava falando com os meus mentorados na aula de ontem que a gente teve da mentoria, da questão que acontece comigo, não é tão frequente, mas acontece e tem acontecido mais. Quando chega, eu pergunto, né, de onde você veio, quem te, sim. né? "Ah, fulana me indicou". "Fulana? Mas fulana é minha paciente?". "Não, mas ela me indicou, falou pra eu vir aqui que você é ótima", ou seja, essa fulana me conhece, Sim. provavelmente da internet. Ela já me consumiu, ela já confiou, ela ainda não foi, mas ela já indicou. Olha o Isso, poder que é. exatamente. Por quê? Porque você se tornou referência em um assunto. E por esse padrão, pelo padrão da repetição, pelo padrão de ter nichado seu público, por entender muito bem as dores e mostrar que você vive isso na prática, por mostrar o antes e depois, Marcela, Uhum, com esse padrão de autocuidado, uhum, né. Então quem você era depois, você expõe isso com muita clareza: "Ah, Andressa, mas eu não quero me expor", não precisa de você expor, exponha as dores, uhum. exponha os problemas. Porque tem gente que tem dificuldade, né, de falar sobre si, expor e Sim. gravar e tudo mais. Mas é muito mais sobre o comportamento do outro do que sobre o nosso. Uhum. O centro precisa ser nosso cliente, sempre. E não o Marketing nosso é ego, o nosso cliente. Exatamente. não o nosso ego. Não é aquilo que eu gosto, que eu acho bonito, não. É aquilo que o seu cliente precisa, que você precisa entregar para ele de valor, de entrega mesmo de conteúdo. O que Uhum. eu mais sinto falta hoje é a palavra conteúdo Conteúdo. mesmo. Entregar conteúdo, entregar opinião, raciocínio lógico, É. né? A gente sempre sente um Nossa, pouquinho de gente, falta isso disso. daí eu vejo, e não só nos médicos, assim, né, pensando no geral, eu falo: "Nossa, fulano tem, sei lá, milhões de seguidores, uma influência, uma audiência, na verdade, Audiência. gigante, Uhum. uma audiência gigante". Aí eu entro lá e falo: "Como que as pessoas conseguem seguir isso aqui? O que que a pessoa informa? Qual é o conteúdo?", né. É. Então eu fico muito, toda vez que eu vou gravar vídeos e me posicionar, eu penso nisso: "O que quem está me ouvindo vai aprender com isso, vai tirar Uhum. disso", né. Exatamente. E a forma como você fala, tá diretamente ligada a isso também. Porque às vezes você vai falar de uma forma técnica e distante do seu público, e o público não vai entender. Então o que que as Uhum, pessoas fazem? Pulam o vídeo. uhum. Assiste 30 segundos do YouTube, ou assiste 10 segundos no Instagram e fala assim: "Ai, tá difícil". E é aquilo que a gente falou, né, se é difícil, as pessoas elas não vão compreender. Uhum. Então o nosso principal objetivo falando sobre marketing, é pegar uma ideia que é muito difícil, que é muito complexa e trazer de uma forma simplificada. É Que aí o que paciente possa entender, né, o isso. lead ali possa entender, Exato. o É aí que leigo. entra esses formatos. Então, a analogia, o podcast é um formato, né. Então, é onde a gente consegue imprimir essas ideias que ficam na cabeça dos doutores, que é uma ideia difícil mesmo, Uhum. né, muito Quer falar complexo. tecnicamente, tipo assim, diabetes, aí o que acontece é quando a insulina vai lá e a glicose, não sei, e o paciente só quer entender o que aquilo traz no dia a dia dele. Isso. Ter diabetes vai causar o quê no meu dia a dia? Nossa, vai ficar difícil aqui, Isso, porque eu vou exatamente. dificultar de enxergar daqui um tempo, é isso que ele Uhum. quer saber. Ele não Só quer saber se a isso. glicose age no receptor tal, né, Uhum. muitas vezes é assim que a gente quer comunicar. Exatamente Isso é isso. muito interessante. E agora pensando na questão final que a gente quer, que é, ou Uhum. seja, o lead ele vai ser tornar nosso paciente essa venda. Construir autoridade, ser especialista nisso, em um assunto, vai trazer mais pacientes e vai poder me posicionar num valor de Melhor. ticket mesmo melhor? Sim, com certeza. Porque assim, a jornada de compra é uma jornada, então não é diferente de você hoje entrar em um relacionamento. Você não entra num relacionamento em 2 dias e se casa. É aquele exemplo que você deu. Não tem como, isso não vai acontecer, né. Então primeiro você conhece a pessoa, aí você fica ali no perfil, entende se aquela pessoa ela tem, identificação com você, aí você valida muita das vezes em outras coisas, em outros locais, então você vai validar através de um site, através do ChatGPT, né, você vai validar através do TikTok. Eu vi hoje inclusive, é uma médica, a Maju Ferreira, eu já até fiz um vídeo falando sobre ela. Hoje ela é referência em saúde, pra minha geração. Ela é muito jovem,
hypadíssima no TikTok e no Instagram. E ela fala sobre. Eu não sei se ela é ginecologista ou se ela é médica geral e atua mais nessa área de feminino mesmo. Ela é muito hypada, muito. E assim, ela fala com um público de 17, 18 anos. E que são pacientes dela. Ela faz várias consultas online. Eu fico assim, gente, entendeu. Uhum. Ela entendeu. Então é isso, é uma construção de jornada. Pra quê? Então, primeiro eu trabalho a minha autoridade, depois eu trabalho o quê? O meu desejo, Uhum. e eu trabalho os conteúdos de conexão. E pensando nessa questão, nós estamos falando aqui de prospecção passiva, né? Ou Uhum. seja, gerar o desejo para que aquele lead venha até nós. Mas Isso. o marketing envolve, como a gente já falou no início, várias outras coisas. Sim, Pensando, igual você falou, você vai validar esse profissional no online, mas também muitas vezes no offline. com certeza. Essa é uma grande importância também, por exemplo, de eventos, palestras. Muito. Às vezes eu vejo que alguns médicos acham que agora não, agora é só live, rede social, mas essa importância dos eventos presenciais, acho que não pode ser esquecida. Porque é a autoridade, né? Então, principalmente pensando na classe médica, nós validamos vocês pelo nível de conhecimento que vocês têm. É muito se você participa de simpósios, se você participa de congresso, isso precisa estar lá nas suas redes sociais. Porque a gente valida inconscientemente. Nossa, a Marcela, ela tá sempre avançada. Mesmo que seja dentro da rede social, mesmo que seu paciente, ele não vai estar lá no simpósio com você, no congresso com você, mas ele vai ver isso. Então, inconscientemente, isso te valida. Pensando em sociedade, isso também te valida como uma autoridade, como uma referência dentro do seu mercado. Porque você não seria convidada para estar em um evento se você não fosse boa. Uhum. Você não seria convidada se você não tivesse bons relacionamentos, se você não tivesse garantido essa credibilidade perante o mercado. Então, é a sua imagem o tempo inteiro. Marca pessoal trabalha com imagem. A forma como você fala, os lugares que você frequenta, As mesas as você mesas que senta. você frequenta. Então, tudo, até a roupa que a gente veste, Uhum. né? Tudo isso influencia muito sobre essa percepção de valor que o cliente tem em relação ao trabalho. Uhum. Tanto em rede social, quanto em posicionamento como um todo. Então, a revista que você participa, o anúncio que você faz. E aí, eu sei que o Conselho de Medicina tem muitas ponderações. E o paciente percebe isso também. Uhum. Percebe. Então, quando você tem uma comunicação, por exemplo, que eu vou ferir todos os princípios de publicidade do CRM. Uhum. O seu paciente, ele tem Sim. uma noção. As pessoas, elas têm uma noção. Uhum. Se você tá aqui dentro do Sendo ético conselho, ou não. se você não está, né? O paciente, ele tem essa percepção. Isso também influencia. Tem públicos para todos os gostos? Tem. Não, gente, isso eu acho fantástico, porque muitos colegas meus, mentorados, eles sofrem, né? Eu perdi aquele paciente, eu perdi. Mas muitas vezes, não é que você perdeu, ele não era seu mesmo. Isso. E amor ao próximo, né? O próximo virá, o lead que é seu, ele vai se Sim, tornar. Porque é aquele que você. exatamente. E o que pode acontecer, raramente acontece, também estava falando isso na aula de ontem. Raramente acontece quando você tem um bom posicionamento. Então, eu estava falando com uma amiga que é minha mentorada, que é dermato. Falei, ela preza muito por naturalidade. Então, se chegar algum Uhum. paciente lá querendo mudar totalmente o rosto, não vai ser legal nem para o paciente, nem para ela. Só que Sim. isso raramente chega. Por quê? Porque ela se posiciona na internet com a questão da naturalidade. Então, Sim. quanto mais a gente se posicionar, mais o lead vai chegar de acordo com você. Qualifica, Qualificado. né? Essa qualificação, ela é indireta. Por conta da identificação. Então, se eu sou uma pessoa que eu quero, sei lá, uma boca de salsicha, eu não vou na sua mentorada. Porque eu já entendi que ela não faz, né? Então, se eu quero uma pessoa que… Exemplo, às vezes a gente quer ir em um médico que tá atualizado. Né? E entenda que isso não tem nada a ver com idade, com tempo de carreira, não é isso. Eu quero uma pessoa que me transmita a atualização. Aham. O mercado wellness tá aí bombando, com um monte de recurso. Uhum. E nós não sabemos, de fato, o que vai funcionar ou não pro nosso corpo, Uhum. porque cada indivíduo é único. E essa é a maravilha da medicina. Então, assim, eu quero um médico que entenda as minhas necessidades, né? E um médico que vai falar assim: olha, Andressa, o seu caso é isso daqui, que tem essa atualização que a gente consegue. Então, isso é o que me faz identificar. Uhum. Às vezes, o paciente que não acompanha isso, ele não tá nem na rede social. Uhum. Realmente,
é uma outra geração, né? Pensando em comportamento de consumo, eu alerto muito os meus clientes nisso. A gente não se comunica só com essa geração, a gente se comunica com a Pra próxima. próxima, justamente. Então, hoje, a gente já chegou na era de não é mais se preparar para ir para o TikTok. Você precisa estar lá. Porque hoje, o seu paciente, ele tem 16 anos, amanhã ele tem 18, aí ele tem 24, ele tem 30. Vai acompanhar. Outra, eu estava também falando sobre isso, porque o TikTok, por exemplo, né, hoje a gente sabe que é de uma geração mais nova, Sim, mas daqui a pouco ela vai ser minha paciente, e mesmo que hoje ele não é, ele tem uma influência muito grande na muito mãe, grande, no muito. pai, em quem a mãe vai procurar. Exatamente, as notícias correm, né? Uhum. Então, do mesmo jeito que chega gente no seu consultório que veio de indicação de alguém que não é seu paciente, acontece isso. Ai, minha mãe tá com muita dor de cabeça. Mãe, eu vi o vídeo dessa médica aqui falando que tem que fazer pra parar com a dor de cabeça. E aí ela começa a seguir aquela Às vezes ela médica. vai seguir até no Instagram, mas veio lá do TikTok. Isso. Ela vai seguir no Instagram porque a mãe nem vai ter TikTok. Mas isso acontece e acontece muito, 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 muito. Muito interessante isso. Estava falando agora um pouco de que pode ou que não pode, né? Pensando assim, no CRM tem mais questões, mas a gente sabe que algumas coisas não podem, pode gerar processo. Hoje também a gente sabe que o CRM liberou um pouco a questão do antes e depois, desde que Vai flexibilizando. tenha lá, né? Precisa. Vá, CRM, por favor, ajuda. ajuda. Desde que tenha vários regras a serem seguidas. Sim. Mas isso, quero saber, assim, da parte da publicidade, o quanto isso é importante, a questão dos depoimentos, do antes e depois, desde que seja de uma forma correta, do storytelling. Nossa, muito, gente. Muito, muito mesmo. Porque assim, como que eu valido um produto? Vamos pensar que a medicina hoje ela é um produto físico. Como que eu valido se eu vou comprar ou não aquele sapato pela internet? Qual que é a primeira coisa que você faz? Você vai na avaliação do produto. É natural. Tanto é que hoje os grandes marketplaces do Brasil, então quando a gente pega Mercado Livre, TikTok Shop, as avaliações elas ficam destacadas. O Google. Hoje, quando você vai pesquisar alguma coisa no Google, a avaliação ela fica destacada, porque já é um comportamento natural que as pessoas têm de validar. Se eu entro no seu feed hoje e não tem nenhuma prova social, nenhuma, não tem nenhum caso seu, você já não transmite autoridade. Porque você só tá falando, Mas não tá mostrando. e não tá mostrando nada. Então, nada é melhor do que o nosso cliente falando sobre o nosso trabalho. É a melhor propaganda que a gente pode ter. Então, ter um caso de antes e depois, ter uma prova social, ter um bom feedback, ter avaliação no Google. Gente, avaliação no Google é tão importante. Principalmente para a geração de 40 a mais. Porque o seu público valida muito no Google. Muito, muito mesmo, assim. Eu virei pra minha mãe esses dias, ela foi fazer alguma coisa, eu virei pra ela e falei assim, você já olhou os comentários? O que o pessoal fala? Ela, olhei no Google. É natural, cada geração tem um comportamento. Então, entender o comportamento da sua geração é o que vai definir aonde você tem que colocar esforços. E ali, no caso da prova social, cada um busca por um meio. Então, eu sou a favor de todos os seus meios serem muito bem preenchidos com a prova social, né? As 5 estrelas dentro do Google, responda aos comentários no Google, responda aos comentários das suas redes sociais, porque isso é a melhor forma de provar que você é bom naquilo que você está dizendo que é bom. Porque tem um monte de gente que não é boa, que faz muito sucesso na internet. Essa é A uma gente sabe grande disso. dor dos meus colegas médicos, né, dos meus mentorados. Ah, mas fulano é muito pior que eu tecnicamente, eu sou muito melhor tecnicamente, mas ele tá sendo muito mais valorizado. Eu falo: "Para de olhar para o fulano e olhe para você". Exatamente. Ele se comunica melhor, ele tem um posicionamento melhor, ele aprendeu isso. Então, ao invés de ficar reclamando, se posicione, porque senão você tá dando espaço para quem é pior que você se posicionar. Com toda certeza. É uma questão de visibilidade. Eu não consigo entender quem é melhor ou não. Eu consigo entender quem tem a melhor narrativa. Quem tem a melhor narrativa é quem vai ganhar mais espaço, desde que o mundo é mundo, né? As pessoas, elas ficam muito assim, ai, mas o outro, eu sou pior, eu sou melhor, mas não sei o quê. Mas desde que o mundo é mundo, quem tem a melhor narrativa, quem tem a melhor persuasão, vai sair na frente. Desde os tempos da Grécia Antiga. Não é agora. Não é agora, isso não mudou, isso continua sendo assim. Então,
A prova social ela é muito importante, trabalhar a autoridade do médico é muito importante. E acredite, se você entende muito bem o comportamento do paciente, é impossível dar errado. O que eu vejo muito é as pessoas. Porque existe essa coisa, né? De ai, eu produzo conteúdo, mas eu não tenho resultado, eu não vejo gente entrando, eu não vejo gente chegando, eu não vejo gente interagindo. Mas é porque você tá fazendo isso do jeito errado, você tá fazendo isso focando em você e não focando No outro. no outro. E a comunicação é quando eu foco no outro. Então, é aquela frase, né? Se você não consegue entender aquilo que eu estou falando, não é o seu problema de entendimento, é o meu problema de comunicação. Então, eu preciso melhorar a minha comunicação para fazer você entender com mais facilidade aquilo que eu tô falando. Não é o contrário. Com certeza. Então, os médicos precisam entender isso, que do mesmo jeito que você vai em um congresso e você quer entender aquilo que o palestrante está falando, nós, como consumidores do seu trabalho, queremos entender aquilo que você está falando. E muitas vezes o médico tem ali, ai, eu falo muito. O Instagram, falando em Instagram, né, mas a rede Uhum. social não dá trabalho, ela é o trabalho. Então Sim. hoje ela faz parte do meu trabalho, da Com minha certeza. agenda, na minha agenda tem o dia de gravar vídeos, tem o dia de olhar para o meu Instagram Porque estrategicamente. não tem como você separar mais, já não é mais um diferencial. Uhum. É a sua obrigação. Obrigação, é isso. Ter uma rede social ativa é Eu falo, obrigação. mas eu não gosto, vida de adulto é isso, né. Não gosto mais, você quer então, assim, algumas coisas não combinam com o que eles me falam, os mentorados me falam: eu quero ter um consultório particular de sucesso, mas eu não quero fazer rede social". Não combina, Não tem como. É é impossível. impossível. É impossível. A gente pensa, gente, que as pessoas que já estão no topo da pirâmide continuam produzindo conteúdo. Isso, eu falo muito isso. Ele já nem precisa de cliente, ele está no topo lá da pirâmide e ele não para, Não. todos os dias ele está lá. A Coca-Cola fez propaganda na Copa do Mundo. Então, Não é assim, o mero mortal quer parar de fazer, né. não tem como. Se você quer ter algum resultado ligado à visibilidade, a faturamento, rede social já não é mais um diferencial, é a sua obrigação, é o seu meio de comunicação. Então, não é mais uma. É a mesma coisa de. Lembra antigamente quando a gente tinha os anúncios em carro de som? Uhum. Era isso. Nossa, meu Deus, ela tem uma propaganda no carro de som. Instagram não é mais isso, não é mais o diferencial. Nossa, meu Deus, ela tem um Instagram incrível de posicionamento. Não, vai na minha médica. Ah, me dá o Instagram dela. Aí você não tem, você vai falar assim. Daqui 2 minutos, você não vai nem lembrar mais o nome do médico que ela te indicou. Pra início de conversa. A gente já nem lembra mais. Então, que dirá acompanhar pra fazer uma consulta? Pra depois decidir Pra por depois isso, né. decidir. Não vai. Não tem como. E aqui a gente falar um pouco sobre a questão de otimização, né. Uma Uhum. grande dor aí nossa, dos profissionais de saúde, é o quê? Que a gente precisa, e é o que eu falo muito na Doxio, nós somos médicos, então nós fazemos o operacional, mas a gente também precisa fazer a gestão do nosso negócio. Então a gente precisa ser o CEO, a gente precisa fazer o papel de gerente, a gente que vai fazer também essa parte de gravar vídeo, não tem como, né, ainda a IA fica muito artificial. Fica, não Vamos ver fica até bom, não quando, mas recomendo, então a inclusive. gente precisa, assim, exercer muitos papéis, né, Uhum. e uma dor é a questão do tempo, né. Sim. Hoje para todo mundo, uma dor é a questão do tempo. Então, eu falo muito da questão da produtividade. Se a gente for pensar em redes sociais, nós temos, né, YouTube, Instagram, TikTok, WhatsApp, LinkedIn. Sim. Por onde o Relações médico públicas. então, por onde o médico deve começar? Qual ou quais são mais importantes para aquele que está, né, realmente Do zero. iniciando e quer começar a performar? Do zero, Instagram. Tenha uma página bem feita no Instagram. Não é com texto de ChatGPT, tá? Então, contratem um profissional para fazer textos para vocês, por favor. Mas E assim. que esse profissional não use, assim, ChatGPT. E que esse profissional não use ChatGPT. Valide isso, por favor. É. Mas assim, tenha um site bom, uma página estruturada, porque isso traz muita relevância, pensando até em comercial. Comece a produzir conteúdo no Instagram pra ontem. Porque quem não produz Estão conteúdo. escutando, colega? Comecem a produzir conteúdos no Instagram para ontem. Exato. Abre o Instagram agora e já grava um story que você tá assistindo o podcast da Marcela. É bem isso. Já começa a fazer
Não, porque assim, não, como não é mais um diferencial, as pessoas elas já estão muito acostumadas a buscar, né? A buscar por pessoas que tenham rede social. E, gente, e não tem nada mais legal, de verdade, do que você chegar. Se for um paciente ativo nas redes sociais, é muito legal chegar no consultório e postar um story. Não, É muito legal. sabe o que eu acho mais legal? Muitos chegam e falam assim: "Nossa, doutora, você é de verdade, você é igual você fala". Eu falo: "É, sou de verdade, né". Exato. É isso daí mesmo. E eu acho que muitos médicos, eles ficam no armário, precisa sair do armário, Uhum. ficam no armário com medo do julgamento. E aí o Sim. julgamento, geralmente, que tem medo não é do lead, nem do paciente, é o Uhum. julgamento do colega. Sim. E também tem medo, assim, da questão do se posicionar e buscam muito pelo perfeccionismo. Então, não vou postar esse vídeo porque, esse vídeo a iluminação não ficou boa, ou nesse Uhum. vídeo não, eu vou começar a fazer dia tal. Gente, é hoje, é agora, é abrir a câmera do celular e olhar: "Oi, estou aqui". Os primeiros Exatamente. não vão ser os melhores, assim como a minha primeira consulta quando eu formei, Não era a melhor que não é é, e a que hoje. é hoje também, Sim. a que vai ser amanhã vai ser melhor do que é hoje, mas se eu Uhum. ficar esperando o perfeccionismo, nunca vai acontecer, nunca vai ser o Com momento. certeza. E assim, rede social tem muitas formas hoje que a gente consegue otimizar esse tempo, né. Então tem muitos formatos. Eu sempre recomendo para o pessoal que não tem tanta habilidade em falar para a câmera ainda, começa a documentar a sua rotina. Então, você tá aqui em um atendimento, coloca o tripé aqui, sem mostrar o paciente, Uhum. começa a documentar isso. É até bom para você se ver na lente, na tela do celular. Facilita muito. Porque quando você se vê com o vídeo publicado, já não vai causar aquela estranheza, né. Então: "Ai, não gosto de falar diretamente para a câmera". Documenta a sua rotina, utiliza carrossel, faz escrito, começa. Uhum. Porque é só começando que aquilo vai se tornar um Vai hábito. destravando outras Vai crenças. destravando. Isso. E essa questão do julgamento, as pessoas elas vão nos julgar se a gente apareceu ou não. Se a pessoa não tá aparecendo, os outros estão julgando. Nossa, até hoje, né, Uhum. 2026, até hoje não grava conteúdo. Aí se você grava, lá, virou blogueiro. Que é um erro, tá, gente? Hoje nós não vemos vocês como blogueiros, Uhum. Viu? né. Criador de conteúdo é uma coisa, é completamente diferente. Uhum. Então eu pego um criador de conteúdo, ele vai falar sobre a vida dele. A comunicação de uma influenciadora, a comunicação de uma blogueira, de um creator, é sobre a vida dele, sobre a narrativa dele, né. Então a gente falou aí mais cedo dessas pessoas que têm muita audiência, muita influência. Se eu pego hoje o Instagram da Virgínia, da Silvia Braz, enfim, Uhum. qualquer nicho que seja, é sobre ela, não o público. No É muito diferente quando eu pego um profissional. O ecossistema de comunicação que nós montamos, em volta de um profissional, tá muito pautado no cliente. Então você não tem necessidade de mostrar o look que você tá, o restaurante que você tá. Com o tempo, a internet ela vai ficando mais familiar e você vai publicar isso, óbvio. e isso humaniza, né. Eles Muito, gostam. muito, as pessoas amam, Eu vejo amam. quando eu posto alguma coisa dos meus filhos, quando eu posto alguma coisa relacionada, Muito. né, a mim mesma, E faz assim. parte do ecossistema de comunicação também. Então, eu até gravei um vídeo falando sobre isso esses dias. Separar ou não, né? Perfil pessoal, perfil profissional. Uhum. Não é que você tem que separar, você é uma pessoa só. Sim. Não tem como separar. Não Uhum. existe a Marcela que não é médica. Existe a doutora Marcela, Em alguns que em momentos não está público. exercendo aquela função, né. Exato, mas você continua sendo a mesma pessoa. Mas não ai, Andressa, mas eu não quero ter que ficar publicando o que eu estou fazendo no meu cabelo. Isso Uhum. não é conteúdo pessoal. Conteúdo pessoal são as suas ideias, né? Uhum. São as suas crenças. Então, exemplo, eu falo sobre marketing, mas eu amo ler livros de ficção. Uhum. É um conteúdo pessoal. E eu não tô mostrando nada da minha vida, eu não Uhum. tô falando sobre o meu casamento, eu não tô falando Uhum. sobre a minha saúde, eu não tô abrindo para as pessoas informações públicas sobre a minha vida, mas é um conteúdo pessoal. Uhum. E daí Então fala sobre suas ideias, sobre o que você defende, o que você isso, acredita, né. exatamente. Então os profissionais precisam entender isso, que o público se identifica com pessoas. Pessoas se identificam com pessoas, né, não É. CNPJ. Exato. Então, assim, ter essa produção de conteúdo documentando uma consulta, mostrando o que você está estudando, o que você está levando para o consultório, os seus diferenciais, é muito bom de consumir.
Justamente. Muito bom. E claro, eu vou querer saber de onde são seus acessórios. Esses acessórios aqui, Mas isso vou é uma te contar. consequência. É uma consequência. E é verdade, às vezes me perguntam mesmo, né? Onde você. A tinta que você usa no cabelo. Porque você já é tão referência em credibilidade, e olha a diferença do mercado, né? Quando a gente fala no início de internet, as influenciadoras eram as nossas grandes influenciadoras. Uhum. Hoje em dia, não mais. A gente tá vendo aí uma decadência desse mercado de creators, né? E da própria audiência já não levar tão a sério o que as pessoas falam. E aí, quem são os novos influenciadores? Os profissionais que gravam conteúdo. Porque você tem tanta credibilidade pra falar sobre medicina, pra falar sobre as mulheres, sobre saúde, que quando você me fala que compre acessório nessa loja e que essa loja é boa, eu vou confiar muito mais em você. Justamente. Em Então, tudo que você fala, não é só naquela parte. isso é muito incrível pensar que hoje, quantos seguidores você tem? 23 mil. Você influencia 23 mil pessoas. Gente, é surreal isso. Tem pessoas que te têm como referência que você nunca viu na vida. Não, então, e olha que assim, eu tenho 23 mil por um lado. Eu falo que tudo na vida a gente pode ver, né? O copo cheio ou o copo vazio, né? Uhum. E assim, não tem, assim, não é. É muita gente, mas ao mesmo tempo não é. E eu já. É sim. Tá bom, estamos corrigindo, tá vendo? Assim, É em pleno sim. podcast meu, mas tudo certo. Mas sabe o que que eu comecei a perceber? Nos lugares. Ah, você é a doutora. Você é a doutora Marcela. Nossa, eu te sigo nas redes sociais. Já tem um tempo pra cá. Eu falei, o negócio tá ficando bom, tá ficando do Que jeito que eu ótimo. quero, né? Então, Andressa, assim, o assunto é longo. Acho que a gente vai ter, Muito. inclusive, outros episódios pra falar de outras coisas que eu coloquei aqui, que não vai dar tempo. Mas a gente já tem que encaminhar pro final. E eu queria, assim, que você deixasse um recado mesmo para os meus colegas médicos que estão nos assistindo sobre o que é, assim, o grande importância mesmo do marketing hoje, no sentido de que não é gasto e sim Uhum. investimento. O que você tem para falar para eles? As redes sociais hoje, elas fazem parte da sua carreira. Não tem como você trilhar uma carreira querendo ter um consultório sem se expor nas redes sociais. E não entenda a exposição de um lado negativo, pejorativo, não é isso. A exposição é realmente documentar e compartilhar ciência com os outros. Compartilhar conhecimento com os outros. Então, hoje, se você ainda não começou, entenda que, primeiro, não é tarde para você começar. A gente gosta das pessoas que estão começando. Inclusive, depois eu vou te passar para você usar na mentoria vários cases de sucesso de pessoas que abriram o Instagram do zero, bateram 10 mil seguidores, 10 mil visualizações em um primeiro vídeo. Olha, que legal. Por quê? Porque se expôs, porque não teve medo do julgamento, né? A gente tem muitos casos assim hoje. Então, compartilhe e tenha ciência de que isso não é um gasto, porque é um investimento na sua carreira. É um investimento a Assim médio e como longo investimento prazo. em cursos. Isso. É um investimento no seu cliente, inclusive. Produção de conteúdo hoje é um investimento no meu cliente. Eu estou elevando o nível de consciência dele para quando ele chegar na minha mesa, ele já ter grande parte das dúvidas sanadas. E aí ele compra. É isso. É isso. Simples assim. Simples. Andressa, muito obrigada, viu, pelo seu Obrigada a sim, você. por você estar aqui conosco, né? Foi, assim, muito enriquecedor, inclusive para mim, eu tenho certeza que para os colegas também. Que Muito bom. obrigada. Obrigada a você. E para você, colega, que assistiu esse episódio e se identificou de alguma forma, entendeu que a hora é agora e que redes sociais não dá trabalho, e sim faz parte do seu trabalho. Lembra de algum colega que também precisa ouvir isso? Já compartilha o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal.